Jornalistas, os policiais já lhe disseram para não publicar uma história. Se você pode falar sobre isso agora, que história foi? Muitos anos atrás, em uma pequena cidade rural, os moradores acordaram para ver que vândalos haviam passado a noite pintando com spray um número de 4 dígitos em todo lugar. Estava nas estradas, nas fachadas das lojas, nas casas e nas placas. Tinha sido escrito literalmente dezenas de vezes. Eu estava trabalhando para um jornal local e estávamos escrevendo uma história sobre o estranho grafite quando recebemos uma ligação do chefe de um esquadrão de crime da capital mais próxima dizendo que não devemos escrever a história ou haveria sérias consequências. Fomos informados de que a menos que desistamos, a polícia pediria uma liminar para impedir a publicação. Não foi até algum tempo depois que me disseram que o número era uma referência direta a um informante de alto perfil da polícia que estava escondido em um esconderijo naquela pequena cidade. O grafite era uma mensagem dos criminosos para a polícia de que eles sabiam que o informante estava lá e que conheciam o código policial dessa pessoa em particular. Nós nunca publicamos a história. Sim, muitas vezes, uma história de quando eu trabalhava no Socal, era sobre 2 seguranças que foram contratados para vigiar a construção de um novo campus universitário. A posição não foi anunciada antes da contratação da dupla e os 2 guardas contratados não foram licenciados conforme exigido pela lei estadual. Um era filho do vice-presidente do colégio e o outro era filho do chefe das instalações do colégio. O vice-presidente da faculdade, também vice-xerife da reserva, ficou sabendo da história e pediu a um sargento com quem eu era amigo no departamento do xerife para me pedir para não publicar a história. Cerca de 2 anos depois, o vice-presidente foi indiciado por sua participação em um enorme esquema de fraude em que várias faculdades estavam abusando da matrícula dupla para inflar os números em seus programas de justiça criminal e fraudar o Estado. Eu estive em ambos os lados disso, um jornalista e alguém fazendo relações públicas para uma agência do governo com autoridade policial. Um repórter com quem eu tinha um relacionamento muito bom veio e me fez algumas perguntas sobre um alto funcionário que se aposentou de repente. Eu segui a linha do partido que ele tomou uma decisão pessoal e desejamos-lhe boa sorte. O repórter disse: "Eu sei e você sabe que isso parece alguém que estava prestes a ser demitido e eu quero saber por quê." Eu disse: "Alex, eu literalmente nunca disse isso antes, mas por favor, não continue com essa história." Ele perseguiu a história e apresentou um monte de FOIAs, o que significava que outros repórteres locais também tinham FOIA. Basicamente, esse cara foi um funcionário modelo por 25 anos, passando de um trabalho de primeira linha para a alta administração. Sua esposa havia morrido após uma curta batalha contra o câncer no ano anterior. Foi relatado a ele que alguns funcionários da linha de frente encontraram uma maneira de evitar o bloqueador de conteúdo adulto e atualizações precisavam ser feitas. Ele investigou e descobriu que era verdade. Emitiu uma carta severa sobre a política de acesso ao computador. Relatou ao TI para consertá-la e etc. Exceto que ele nunca tinha visto isso na internet antes e ele sentia falta de sua esposa. No começo ele apenas verificava a cada 2 semanas para ver se a falha de segurança já havia sido consertada. Então ele desenvolveu rapidamente um sério vício. Quando a TI finalmente chegou ao seu relatório, talvez 5 meses depois e nos últimos 3 meses o cara passou 8 horas por dia assistindo no trabalho e fazendo basicamente mais nada. O chefe da organização o chamou para uma reunião. Eu estava lá. O cara de TI estava lá. Os advogados estavam lá e algumas outras pessoas. Assim que ele entrou, ele chorou, confessou que tinha um problema e se ofereceu para se demitir, antes mesmo de falarmos qualquer coisa. Ele tirou umas férias de 2 semanas. Ele entrou em um centro de tratamento psiquiátrico para lidar com seu vício e tristeza. Nós discretamente arrumamos toda a papelada para que ele pudesse se demitir quando voltasse. Ele voltou, encerrou as coisas por 1 ou 2 dias e anunciou à sua equipe que queria passar mais tempo com seus filhos e netos e estava se demitindo. Quando Alex descobriu os contornos da história através de seus FOIAs e investigação, ele basicamente recuou imediatamente, mas era tarde demais. Veículos locais mais sensacionalistas tinham a mesma informação que Alex e eles publicaram alegremente a história sobre o viciado em conteúdo adulto. A vida inteira do cara foi destruída e ele teve que deixar o estado. Alex então teve que cobri-lo e tentou colocá-lo no contexto maior e torná-lo simpático ao cara. É importante notar que ninguém mais o viu olhando isso e todo o conteúdo era consentida por adultos fazendo coisas bonitas. Ele veio até mim e disse: "Eu só queria dizer a você que sinto muito por ter seguido a história. Eu realmente pensei que ele era um líder local valioso e de longa data sendo forçado a sair porque ele enfrentou as más ideias e você estava sendo forçado a encobrir isso. Eu obviamente nunca quis que algo assim acontecesse." Eu disse:
Eu sei, eu teria assumido a mesma coisa quando eu era repórter e feito a mesma coisa. Eu não culpo você nem um pouco. É apenas uma situação ruim. Eu honestamente ainda me sinto muito mal com isso. Alex estava fazendo o trabalho dele e eu estava fazendo o meu trabalho. O homem no centro disso estava em um estado de grande crise psicológica e fez o seu melhor para consertar horrorosamente os erros que ele cometeu ao pedir demissão e procurar tratamento. Assista mais relatos clicando em um desses vídeos.